dias, bom dia! Harmonize-se comigo, dia 10! Já chegamos no 10º dia. Como o tempo passa, né? Então, ontem nós falamos das 3 partes nossas. Bom dia, sejam bem-vindos. Olá, Ari. Ontem nós falamos de 3 partes importantes nossas, né? Corpo, a mente, o espírito e como a gente pode alinhar tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre uma dessas partes, que ela é muito importante, que é o nosso corpo. Corpício, nosso corpinho físico. Essa nossa casa, essa nossa morada, esse nosso templo, enquanto nós estamos encarnadinhos aqui, respirando e vivendo e evoluindo, enfim, desfrutando da vida. O nosso corpo, ele contém trilhões de células, como vocês já devem saber nessa altura do campeonato. 50% de toda a nossa carga genética vem da família da nossa mãe e 50% da família do nosso pai, certo? Certo. Isso significa que dentro disso vem também não só as características físicas do corpo físico, mas também vem memórias desses ancestrais registradas nessas células. Isso significa que nós temos uma série de informações emocionais, de comportamento, de questões físicas, inclusive, que nós herdamos, são questões transgeracionais, como nós falamos aí, de um olhar sistêmico. Isso significa que a gente leva com a gente na nossa vida uma série de cargas, traumas, memórias, experiências, pontos de vista que nem são nossos, são dos nossos ancestrais. O nosso corpo, cada uma das nossas moléculas, registra como informação as experiências que a gente tem na nossa vida cotidiana também. Então já vai fazendo as contas aí para mim. A gente tem uma série de memórias em nós que nós não temos consciência, não nos damos conta, que vem dos nossos antepassados. E nós temos nas nossas células, nas nossas moléculas, uma série de memórias, muitas que também a gente não tem consciência, não faz ideia que estão ali, que nós carregamos desde quando nós estivemos no útero das nossas mães, memórias do que nós experimentamos durante o parto, quando nós nascemos, memórias da nossa infância, adolescência e, claro, da vida adulta. Ou seja, o nosso corpinho leva memórias. E aí, essas memórias, conscientemente ou não, faz com que a gente faça certas escolhas, tome certas decisões, pense de uma determinada maneira, se enxergue de uma certa forma, se manifeste no mundo como a gente tem se manifestado. E muito disso, como eu disse, é inconsciente, certo? E aí a gente fala, e agora, o que eu faço com isso? Então, quando a gente passa por muitos desafios na vida e a gente vai tentando lidar com isso, curar, buscar terapia, tratamentos, seja questões físicas ou emocionais, geralmente a gente só vai para um olhar, que é em relação àquela questão pontual, mas a gente deveria, na verdade, olhar para um espectro mais amplo disso. Por isso que buscar apoio multidisciplinar é importante, porque uma condição física, vou dar um exemplo simples, né? Distúrbios de sono. Não necessariamente é apenas falta, é um problema aí no seu cérebro que te impede de dormir bem, né? Com qualidade. Às vezes tem um trauma lá do seu útero, da sua gestação, do seu nascimento,
que está impactando nisso até hoje. Já parou para pensar nisso? Por isso que a gente precisa de um conjunto de profissionais trabalhando com a gente para ter um olhar holístico e sistêmico de você, porque você, nós, cada um de nós é um ser complexo. Nós temos muitas partes para serem olhadas, então a gente precisa olhar a condição, o desafio que a gente está enfrentando com um olhar sistêmico. Por isso que equipe multidisciplinar, por isso que a gente chama das terapias complementares, é de complemento, ou seja, vem para somar, para olhar para esse indivíduo de um espectro mais amplo. Porque quando a gente começa a olhar de maneira muito departamentalizada, ou seja, é um distúrbio de sono, só vou olhar para o corpo físico, vai faltar alguma coisa, que é um olhar mais amplo. De repente, um olhar para os traumas, para as feridas emocionais. E também tem as questões espirituais, que a gente ainda nem entrou nesse âmbito aqui. Então, hoje, trazendo essa consciência para vocês, o meu convite é: comece a prestar atenção na sua história de vida. Se você puder, converse com a sua mãe e com seu pai para perguntar como é que foi quando vocês descobriram aí que vocês estavam me esperando, né? Que você estava grávida, mãe. Né? Se você tiver essa oportunidade, pergunte, né? Vocês me esperavam ou foi uma surpresa, né? Vocês queriam um menino e eu nasci menina, ou o contrário, ou vocês não tinham um apego em relação a isso? Ou vocês queriam muito que eu fosse menina e eu nasci menina, por exemplo, tá? Pergunta como é que foi essa gestação, mãe? Como é que foi enquanto eu estava aí? Como é que foi sua vida nesse processo? Como é que foi o meu parto? E aí você começa a ter ideias de algumas coisas que acontecem com você até hoje. Começa só por curiosidade, prestar atenção aí na sua vida, olhar, né, para sua história desde essa época, se você tiver essa oportunidade de escolher claramente. E hoje nós vamos falar de algo um pouco mais simples, mais prático também, até por questões do ambiente aqui e do propósito desse exercício de harmonize-se comigo, desses dias que nós estamos fazendo. A intenção é que a gente tenha um pouquinho de informação, faça uma reflexão e uma prática também para que a gente desfrute um pouco melhor do nosso dia e se conecte com a gente, com o nosso potencial, com a nossa capacidade. Então, hoje o convite é para você olhar para o seu corpo físico. O que você tem colocado para dentro, ingerido, em termos de alimento, qualidade desses alimentos, os nutrientes estão sendo suficientes? Imagens, sons, o que você tem lido, o que você tem assistido, que tipo de música você tem escutado? Porque todas essas coisas impactam em você, na sua qualidade de vida, não só na saúde física, mas na questão emocional, cognitiva, sua capacidade mental, o tipo de raciocínio que você vai ter, as suas ações, tudo isso impacta. Tudo que você coloca para dentro impacta em quem você é e em como você devolve isso para o mundo através dos seus comportamentos. Então vamos começar a pensar aí. O que eu tenho comido? O que eu tenho bebido? A qualidade da água que eu estou ingerindo é adequada? É boa? Estou fazendo atividade física regular? Mexendo meu corpinho? É importante. Estou me divertindo? Porque quando a gente se diverte, sorri genuinamente, quando a gente tem bons relacionamentos nutritivos, quando a gente dança, quando a gente faz uma atividade física, isso faz com que o nosso cérebro libere uma série de hormônios de química positiva no nosso organismo. E quanto mais disso a gente tem, melhor a gente se sente e, como consequência, melhora o nosso comportamento, a nossa fala, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas decisões e, consequentemente, melhores vão ser os nossos resultados. Percebe a cadeia, como está tudo conectado? Importante, né?
Tem uma outra informação legal para trazer para vocês. O nosso corpo, como eu disse, ele tem as memórias. E o nosso corpo tem muita sabedoria. Muita sabedoria. A gente acha que é só estar aqui funcionando. Mas pensa na complexidade desse organismo. Sem pensar, sem estar presente com isso, milhares de funções estão sendo executadas aqui dentro. Batimento cardíaco, respiração, circulação, digestão, dentre outros processos. E a gente nem se dá conta, mas tá lá funcionando. Olha que bênção isso, né? Que grandioso. Agora, que tal se você se sentir mais conectado com seu corpo? E desfrutar melhor, usar esse recurso mais ao seu favor. Em que sentido? Como usando o seu corpo como um amigo, um oráculo. Porque, de novo, o nosso corpo tem sabedoria. Uma coisa que eu faço é perguntar para o meu corpo, me conectar mesmo com ele, sabe? E quando eu vou, por exemplo, num buffet, experimenta fazer isso. Se conecta lá com o seu corpo, aí você vai lá no buffet. Aí você vai perguntar, em vez de sair pegando o que geralmente você pegaria no buffet, você vai parar um pouquinho e vai perguntar assim pro seu corpo: corpo, o que é nutritivo para mim hoje? O que vai fazer a gente se sentir mais feliz? Vai ter mais prazer e vai se sentir melhor, mais nutrido hoje. E segue o seu saber. Você vai se surpreender com as suas escolhas. Se você escolher fazer isso de uma maneira consciente e não no piloto automático. Eu faço muito isso com bastante frequência. E também para perguntar, às vezes, né? Quando a gente sente um desconforto ou uma dor, antes de qualquer atitude de já ir lá e tomar um remédio ou ir procurar um médico, para primeiro um pouquinho. Se conecta com essa parte do seu corpo que está em desconforto ou em dor e pergunta: o que é isso? Que informação tem aqui para mim? Como eu posso resolver essa questão? Qual é a melhor maneira de eu lidar com isso? O que é isso? E espera um pouquinho. Isso é uma forma de você treinar, se conectar com a sua intuição, com a sua sabedoria. E permitir essa comunhão com o seu corpo. Que é o seu veículo aqui. A sua morada de verdade é o seu corpo aqui. Do momento que você foi concebido até o último respiro. Já pensou nisso? Então, que tal começar a se relacionar com o seu corpo de um lugar amoroso e íntimo? Conhecer o seu corpo. Um exercício maravilhoso é a gente se olhar mesmo no espelho, inteiro, nu, olhando todas as nossas partes e mandando amor para essas partes, ou olhando e ficando íntimo da gente, sabe? Isso cria milagres na nossa vida. Não é muito fácil muitas vezes, né? Porque a gente já vai com uma cabeça de julgamento. Mas é magnífico e poderosíssimo para qualquer mudança que a gente queira fazer. Qualquer nova experiência que a gente queira ter na nossa vida. Então, que a gente possa se tornar mais íntimos do nosso corpo. E eu vou ensinar um exercício agora para vocês, que é a nossa prática do dia, que eu gosto de fazer, eu faço praticamente todos os dias, que é uma forma de fazer essa conexão com o nosso corpo. É legal fazer logo de manhã, porque daí você já entra nessa harmonização e já vai para o seu dia de um lugar diferente. Topam? Então vamos fazer a nossa prática de hoje? Então vamos lá. Como vocês já sabem, vamos nos colocar numa posição confortável, coluna ereta, pés no chão, consciente e confortável. Feche seus olhos. Toma uma respiração profunda. Solta o ar. Traz a consciência para dentro de você, para o seu corpo,
para as sensações que está experimentando agora. Respira uma vez mais profundo. Perceba os pensamentos se aquietando. Mais uma respiração profunda. As emoções se aquietam também. Talvez você se sinta mais presente com você mesmo agora. Vamos começar com o nosso alinhamento, mente e coração. Imagine uma luz se acendendo no centro do seu peito, no seu coração. Se conecte com o seu amor, com a sabedoria que há em você. Respira suavemente, conscientemente. Imagine uma luz se acendendo no topo da sua cabeça, iluminando todo o seu cérebro. Acessando o seu saber, a sua inteligência, sua percepção, abrindo os centros do aprendizado. Imagine uma coluna de luz conectando esses dois pontos, na sua mente e no seu coração, trazendo harmonia, alinhamento entre essas partes. Traga consciência para o seu corpo. Vamos fazer um scan, bem observando o seu corpo, desde lá da ponta dos dedões dos pés, vem subindo, passando pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, quadril, barriga, peito, coluna, as mãos, os antebraços, cotovelos, braços, ombros, pescoço, nuca, a mandíbula, as bochechas, o nariz, as orelhas, os olhos, a testa, o couro cabeludo, os cabelos. Respira.
Observa se algum ou alguns pontos no seu corpo chamam a sua atenção. Ou se tem alguma dor ou algum desconforto. Só observa sem julgamento e sem apego. Leve uma mão na sua barriga, outra mão no seu peito. E vamos conversar rapidinho com o nosso corpo. Fale: oi, corpo. Como podemos estar mais conectados? Como eu posso compreender com facilidade e consciência as informações que você me transmite a cada momento, todos os dias? Como eu posso ter mais intimidade com você, corpo? Por favor, corpo, me ajude a compreender melhor os desconfortos e dores que tenho sentido, para que eu possa cuidar apropriadamente disso. Observe as informações que podem surgir para você. Respira. Agora leve as mãos para o seu rosto, tocando as bochechas, e simplesmente se aprecie. Entregue amor a você, dizendo: corpo, eu te amo. Gratidão por estar comigo desde o meu nascimento, desde a gestação, desde a concepção. Gratidão por ser um magnífico veículo, corpo. Como podemos desfrutar de mais alegria e bem-estar hoje? Como podemos desfrutar de mais saúde hoje? Como podemos nos mover com mais leveza hoje? Gratidão, corpo. Eu te amo, corpo. Respira. Observa como você se sente. Relaxa as mãos e os braços. Toma uma respiração profunda. Solta o ar.
Observa o que você está sentindo, experimentando. Inspira. Solta o ar. Vem se fazendo presente. Respira mais uma vez profundo. E aos poucos, no seu ritmo e no seu tempo, vem se fazendo presente e abrindo seus olhos. Como vocês estão? Contem pra mim. Quando eu faço esse exercício, eu me sinto bem tranquila, serena, talvez até mais amorosa comigo, né? Quando a gente está amoroso consigo, a gente consegue levar essa amorosidade para os demais, né? Nas nossas atividades. Esse é um exercício magnífico para você fazer quando você quiser. E minha sugestão é que você faça todos os dias, para ir calibrando, sabe? Essa comunhão, essa conexão. Seu corpo é um grande amigo. Como você tem tratado o seu corpo? Espero que a partir de hoje você possa escolher conscientemente a ter mais comunhão com essa parte tão importante e magnífica de você. Tenha um dia leve, cheio de vitalidade e de novas possibilidades. Gratidão, Shalom, eu vejo você.